Olá a todos. Vamos falar hoje sobre o terceiro módulo aí do Grout, né? A gente já fez uma apresentação resumida do Grout, já explicamos como ele pode ser concebido, né? Por meio aí de ensaios de laboratório. Esse foi o segundo vídeo. E lá naquele vídeo dos ensaios de laboratório, a gente viu as propriedades dele no estado fresco, né? Como que ele se comporta quando está no estado fresco. Ele se comporta como se fosse um concreto, claro, melhorado, né, para atender às necessidades de construção, assim como é o caso do tijolo de solo-cimento, que tem aí suas dimensões, né, de concretagem reduzidas. Daí, nesse caso, você precisa de um concreto, vamos dizer assim, especial, que nesse caso seria o grout, né, que tem condições de se autoadensar e proteger a armadura, enfim, todo aquele processo do grout fresco, né, do concreto fresco. Hoje a gente fala sobre a função dele quando em estado endurecido, no caso, né, quando ele já está tendo aí as suas propriedades mais rígidas de resistência, né, com funções de, vamos dizer assim, resistir aos esforços solicitantes que serão aplicados à edificação. Quais são esses esforços? Né? Existem os verticais, os horizontais e os normais. Então, a gente pode explicar aqui, resumidamente, quais são esses esforços, né? Os verticais são aqueles causados aí pelas cargas que são colocadas em cima da alvenaria. No caso, por exemplo, desse projeto que vocês estão vendo aqui, ele está pela metade, né? Não é uma parede inteira, não subiu tudo, não tem janelas nem nada, é uma parte da alvenaria, né? Da estrutura, mas que já dá para ver aqui o grauteamento no canto, né? De parede e algo de vamos dizer assim, um espaçamento também desse grauteamento. Esse espaçamento geralmente é definido pelo engenheiro estrutural, engenheiro civil ou um escritório de arquitetura que tem condições de fazer esse dimensionamento. Existem alguns materiais, né, que eu vi aí na internet, dos fabricantes de tijolo, que dão algumas recomendações que para a construção que tem um pavimento só, pode ser que seja válida. Eu não vou entrar no mérito aqui de cargas e esforços que eu posso acabar cometendo alguma falha, né, que vai ser passado para frente. Isso daí pode ser tomado como verdade e não é algo tão simples assim de se analisar. Então, não vou atribuir valores a isso daqui. Até pensei em fazer isso, mas não é algo que possa ser, vamos dizer assim, benéfico, né, para a apresentação do grauteamento. Então, está aqui o grout, esforço vertical, todo aquele que vai resistir aí aos pesos colocados em cima da residência. Então, laje, caixa da água, revestimento de parede, se tiver mais de um pavimento, enfim, todos esses esforços. Como aqui é uma residência unifamiliar de um pavimento só, poderemos considerar aí uma laje, simplesmente, né, para considerar uma pior situação, uma laje aí, uma laje maciça, né, nem nervurada e nem forro, daí não tem carga, né, para poder ser entendida dessa forma. Então, uma laje maciça seria uma carga, uma dessas cargas que causaria aí a necessidade desse grau de fazer resistência da carga vertical, né? Então, uma laje seria um bom exemplo. Qual o outro exemplo? A caixa d'água, os móveis, caso tenha dois pavimentos, né? Então, teriam móveis aí, e isso daí tudo existe uma norma que, inclusive, pode te fornecer valores aproximados para você dimensionar quais são as dimensões desses pilares, vamos dizer assim, né? Nos grouts, no canto, principalmente, para que resista, então, a esses esforços. Quando é ultrapassado a resistência desse grauteamento, aí o engenheiro estrutural provavelmente entra com uma modulação de fazer esses pilares embutidos no próprio tijolo, né? Daí existem outras modulações aí que
provavelmente devem servir aí para residências com mais de um pavimento. No caso de um pavimento, provavelmente essa modulação aqui atende. Então, carga de esforços verticais. As cargas de esforços horizontais, quais seriam? Os próprios pesos da laje causam esforços verticais, principalmente nas cintas de amarração, né? Então, cinta de amarração, quando estiver concluindo essa residência, então essa laje vai descarregar nas vigas, né? E os esforços horizontais ficam aonde? Ficam apoiados nas vigas, aqui, né? Viga de amarração. Não à toa, você arma ela. Então, você faz a armadura, né? Da forma que vocês podem visualizar aqui. É algo muito próximo. Vejam que eu não considerei aqueles furos aqui, né? Claro, o pessoal protege aqui para poder deixar aqui a circulação de ar. Isso daqui é algo discutível, né? Porque daí é uma viga com uma seção interrompida. E, enfim, né, algo que deve ser analisado aí pelo engenheiro estrutural. Também não vou entrar no mérito, mas já justificando, aqui foi considerado uma viga inteira. Tá? Então, não leve em consideração. Sei que em muitos casos no projeto ou na execução colocam-se aqui alguns, vamos dizer assim, alguns objetos que mantenham a seção do furo para que elimine aí a temperatura, né, mantenha o conforto térmico e retirada de umidade dessa alvenaria, tá? Então é algo que deve ser discutido em outro assunto, né, em outro local. Mas as armaduras estão aqui, né? Grauteamento com armadura. Então, o esforço vertical é proveniente da laje que descarrega uma parte da carga dessa laje em cima da cinta de amarração quando a residência está completa. Então, esse faz parte aí do grout, né? Resistir aos esforços horizontais. O aço tem a função de resistir a esforço de tração, né? Então, quando você coloca o peso, a laje tende a aplicar uma força vertical em cima dessa viga, que quando ela vai flexionar, ela gera um esforço de tração. E quem resiste a esse esforço de tração é a barra de aço, tá? O esforço de compressão é o grout, é o concreto. Então, aqui no pilar, esforço de compressão, aqui na viga, esforço de tração. O concreto está aqui para quê? Para proteger essa armadura. Outra função importante do grout, proteger a armadura para que não oxide, porque se ela entrar em processo de oxidação, ela se espalha por essa barra de aço, né? E essa oxidação, depois de um tempo, ela acaba se expandindo. E essa expansão, ela tem uma força muito maior do que a resistência do grout, em termos de tração, o que acaba rompendo esse grout e, consequentemente, o teu tijolo. Quando você perceber uma fissura, uma trinca no teu tijolo, se for nessa área ou nessa região de grauteamento, pode ser, não significa que essa barra oxidou, expandiu e rompeu o teu tijolo. Ele vai causar uma trinca de expansão aqui. Provavelmente você vai ter que fazer um tratamento nessa barra de aço, né? E daí o processo, o trabalho fica bem complicado. Então é bom tomar bastante cuidado no grauteamento antes da execução do teu projeto, da tua residência, para evitar esses problemas aqui, né? Isso daqui é evitável já na fase de projeto. Você tem condições de fazer isso daqui no teu projeto, né? O teu grout antes, né? A proteção, vamos dizer assim, o recobrimento dessa armadura, o cuidado que você vai ter com ela para que não estoure aí a tua alvenaria. Tanto aqui, tanto na verga, quanto na contraverga, quanto lá na tua cinta de amarração. Onde tiver aço grauteado, esse aqui nem tanto, né? Que ele já fica, às vezes, muito aqui no meio, vamos dizer assim, grauteado. Então, ele tem uma boa proteção para a umidade penetrar aqui, né, nesse tijolo. Passar pelo tijolo, passar pelo grout e chegar à armadura demora um pouco. Mas esse de verga, contra verga e cinta de amarração, muito cuidado com ele, tá?
essa parte de recobrimento seria muito importante. Em que regiões isso é importante? A área de região litorânea, principalmente, né? Existem normas que te dão aí alguns dados sobre a agressividade do ambiente, e a litorânea é uma bem considerável. Tem que tomar todo o cuidado do mundo com vamos dizer assim, a proteção dessa barra de aço aqui. Aproveitando a oportunidade, aqui a gente pode entrar no mérito da prensa, né? Se eu fizer uma boa prensagem, agora sim, não a resistência do tijolo, mas sim o fechamento dos poros desse tijolo, se eu tiver um bom equipamento que consiga fazer a compressão muito bem feita desse solo, que eu consiga reduzir o índice de vazios, eu ajudo muito nessa parte, né? Esse equipamento vai contribuindo muito nessa parte de proteção dessa minha armadura. Essa armadura da viga, vamos dizer assim, da verga contra a verga e assim de amarração. O tijolo pode contribuir muito. Outro processo daí seria aquela pintura que todo mundo comenta, né? De passar aí uma resina, ter esse cuidado com a manutenção para evitar, então, que essa umidade penetre e vá até a barra, fazendo que ocorra essa oxidação. Então, são cuidados que dá para tomar aí com o grauteamento, né, na parte da estrutura da barra de aço. Geralmente, né, a gente fala em grauteamento, mas está se tratando aqui de um concreto armado, né? Então, esse concreto armado que é o que vai dar aí resistência à tua alvenaria e à tua residência. O outro esforço que é causado aí, talvez muita gente perceba só na hora que acontece, que ocorre com quem está fazendo a execução do projeto, é o seguinte: é o esforço normal, né? É uma força normal à alvenaria. O que seria isso? Pense num vento, né? É o que acontece, o vento batendo nessa alvenaria, né? Indo de encontro com essa alvenaria, enquanto ele está fraco, tudo bem, tudo tranquilo. Ultimamente ando vendo muitas notícias aí em relação a vento, né? O pessoal fala muito vamos dizer assim, alterações climáticas, enfim, né? Às vezes a gente vê alguns tornados em alguns locais, coisas que normalmente não aconteciam, mas é bom levar em consideração. A gente faz análise de resistência de vento também. Então, esse vento, dependendo da altura que tiver essa tua alvenaria, ele é prejudicial. E o grout é muito importante nisso. Então, percebo que nessa altura aqui, em alguns, vamos dizer assim, manuais de construção, eu vejo que o pessoal pede para que cada 50 centímetros de alvenaria já se concrete, vamos dizer assim, se grauteie, né, os cantos aqui, né, para fazer alguma proteção. Pode ser que isso tenha a ver com o vento, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma estimativa aqui, que nem diz o pessoal na engenharia, conta de padaria, não dá para levar tão em consideração, mas é um número só para vocês terem noção. Se a minha residência tiver uma altura de pé direito de 2,60 metros, se eu não me engano, é algo assim, deixa eu ver aqui, pode ser, 2,60 metros. E, vamos dizer aí, 7,20 metros de altura, de comprimento, você vai ter uma força aplicada, sem considerar a janela, não estou desconsiderando os vazios, vou considerar a parede toda. Você vai ter uma força de vento, se ele tiver a 40 metros por segundo, né? Isso é fácil de medir, existem aparelhos para isso. Você vai ter uma força aplicada na tua parede de 2,3 toneladas aproximadamente, tá? É um número, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Quer dizer, é a mesma coisa que eu colocar 2,3 toneladas na tua parede e empurrar ela. Se ela não tiver apoiada, ela não tiver suporte para isso, ela vai desabar, ela vai cair. Não sei se já aconteceu com alguém, depois, se puderem colocar aí na descrição do vídeo, eu agradeceria, né? Se alguém já teve esse problema com queda de parede por vento. E olha o tamanho do prejuízo que isso pode causar, né? Se você não tiver com ela completa, tudo bem.
Mas se ela desabar, com certeza você vai ter problemas de perda de material de construção, tijolo, principalmente, vai ter que gerar uma reposição, vai ter que pedir para fazer, às vezes a pessoa não tem lá disponível, vai mudar a cor, enfim, é um baita de um problema. Então, tomar o cuidado com o grauteamento nessa parte, né? Depois que ele está endurecido, é uma boa. Aqui eu fiz uma simulação de canto, né? Pelo que eu vi aí nos manuais, e um distanciamento entre um e outro aqui de 60 centímetros. Isso daqui varia também bastante, né? Mas isso daqui é algo que quem tem que analisar é o engenheiro civil. O engenheiro civil analisa isso daqui e vê qual é esse distanciamento, né, para que também não ocorra um custo muito alto, porque o grout também não é barato. Se você reduzir muito esse espaçamento, está gastando dinheiro à toa, está jogando dinheiro fora. Um bom projeto executivo de estruturas pode te ajudar muito na redução de custo desse trabalho de grauteamento aí, né? Às vezes não precisa de 60 centímetros, às vezes você pode colocar 1 metro, 1,20 m, enfim. O engenheiro civil tem condições de analisar isso aqui tudo e passar para vocês aí um projeto em conta para ser feito. Então, eu acredito que em relação aos esforços, todos eles foram comentados. O grout, quando ele está endurecido, a função dele seria isso, tá? Resistir a esforços verticais, a esforços horizontais, proteger a armadura e resistir aos esforços normais causados aí pelo vento. Existem problemas relacionados ao chumbamento desse aço aí na fundação, né? Porque, assim como eu comentei do vento, quando o vento entra por baixo do telhado ou do forro, quando ele está pronto, da cobertura, se não for laje, né, uma laje maciça, como eu comentei, existe a grande possibilidade desse vento entrar por baixo e causar um esforço normal na cobertura, tendendo a puxar essa alvenaria toda para cima, né? E, dependendo do grauteamento que você fez da barra de aço chumbada no radier ou lá na tua viga baldrame, ela não seja suficiente para resistir a isso, né? Se não tiver bem colada, bem ajustada, porque geralmente o pessoal fura, limpa, lava, utiliza ali uma cola, né, bicomponente, epóxi, cola essa barra de aço no grout e dá isso por resolvido, né? Mas qual seria a profundidade, né, desse ferro ou dessa barra de aço, esse vergalhão, ser penetrado ali no teu radier, né? A gente chama isso daí de chumbamento ou ancoragem, né? Qual seria a profundidade de ancoragem necessária para resistir ao vento que tenta levantar essa tua residência? Pode ser que o peso próprio da alvenaria não permita com que isso aconteça, é o menos mal, mas quando você está fazendo tua casa com forro e não colocou o forro ainda e esse vento entra e entra em contato com a tua cobertura, se ela estiver bem fixa já na tua alvenaria, existe essa preocupação. Então, qual seria essa profundidade, né? Não acredito que não tenha ocorrido tanto problema com frequência. Vejo isso muito em barracão, né? Barracão geralmente acontece bastante. O pessoal não leva em consideração a ação do vento batendo na cobertura e a hora que você vê essa cobertura, levanta com pilar e tudo e vai-se embora. Na residência, em residência, assim, de tijolação de cimento, até hoje não vi, então, mas é algo que, de acordo com essas alterações climáticas, não acredito que deva ser levado em consideração daqui para frente, né? Mas a maioria acho que deu certo, porque até hoje não vi nenhum comentário sobre isso. É só uma curiosidade. Tranquilo, pessoal? Esse é o terceiro vídeo em relação a grout, né? Agora no estado endurecido, e espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma coisa a mais para contribuir, por favor, coloquem aí na descrição do vídeo, que troca de conhecimento é tudo e a gente vai adiante. Tá ok? Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.